Após grandes sinais, ele aparecerá. 23º domingo após Pentecostes, amanhã. Deus nos dá a oportunidade de termos o nosso culto. Que bom que você está conectado conosco novamente ou pela primeira vez. Que Deus possa abençoar esse momento tão especial em nossas vidas. Convido você a que nesse momento nós possamos fazer a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos ou cantemos junto com o grupo Boa Nova. Senhor é a minha rocha, só Ele é que me ajuda. Me ouve quando peço em oração. Quando estiver passando por qualquer dificuldade, lembra do Senhor, pois só Ele é a verdade. O Senhor é meu amigo, só Ele me livra da condenação. Pela fé em Jesus Cristo, ficamos alegres com a salvação. O Senhor é meu amigo, só Ele me livra da condenação. Pela fé em Jesus Cristo, ficamos alegres com a salvação. Deus Pai enviou seu Filho pra morrer naquela cruz. Seu Filho unigênito é Jesus. Morto não ficou pra sempre. Depois do terceiro dia, Jesus ressuscita e tudo é alegria. O Senhor é meu amigo, só Ele me livra da condenação. Pela fé em Jesus Cristo, ficamos alegres com a salvação. O Senhor é meu amigo, só Ele me livra da condenação. Pela fé em Jesus Cristo, ficamos alegres com a salvação. O Senhor é meu amigo, só Ele me livra da condenação. Pela fé em Jesus Cristo, ficamos alegres com a salvação. O Senhor é meu amigo, só Ele me livra da condenação. Pela fé em Jesus Cristo, ficamos alegres com a salvação. Confessemos os nossos pecados ao nosso Deus. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. De ti, Senhor, vem a salvação. Tu és a fortaleza no dia da tribulação. Ó Pai, tem compaixão de nós e não recuses por causa de nossas transgressões a nossa prece. Lamentamos não termos obedecido a tua palavra. Tem compaixão de nós, teus fracos filhos. Perdoa os nossos pecados e não entres em juízo conosco, pois diante de tua face ninguém é inocente.
Lembra-te das tuas promessas, dá-nos o teu perdão e ajuda-nos a perdoar de coração aos que pecam contra nós. Em tua promessa esperamos. Se essa também a tua confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido a que possamos nesse momento ouvir e acompanhar a leitura do Salmo de número 98. Diz o Salmo de número 98. Cantem uma nova canção a Deus o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória e fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus o Senhor com acompanhamento de harpas e toquem música nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios batam palmas. Montes cantem com alegria diante do Senhor, porque Ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Assim termina a leitura do Salmo. Entoemos glória ao nosso Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Confessemos também, nesse momento, a nossa fé, conforme as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos junto ou acompanhemos o hino 537 do Inário Luterano.
parte de Deus Pai. Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos nesse momento meditar nas palavras do texto do Evangelho do dia de hoje, Lucas capítulo de número 21, 5 a 36. Onde lemos o destaque desse texto nos versículos 25 a 28. E Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá, descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Assim termina o nosso texto em destaque para este momento. Amigos no Salvador Jesus, sinais sempre serviram de alertas para situações que estão por acontecer. Por exemplo, cones colocados em uma estrada alertam que mais à frente vamos encontrar alguma situação fora do normal. Por exemplo, homens trabalhando na pista, ou quem sabe um buraco que ainda não se conseguiu tapar, um asfalto irregular que precisa ser ajeitado, ou quem sabe até um acidente. Quem avisa, amigo é. O Evangelho de hoje, Lucas 21, 5 a 36, inicia falando que Jesus, diante de pessoas que elogiaram a construção do templo, um templo maravilhoso em Jerusalém, elogiaram as pedras grandiosas da construção do templo, bem como também enfeites de ouro maciço. Diante desses elogios, Jesus diz: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. Versículo 6 do nosso texto. Jesus então passa a falar sobre vários sinais. Os sinais aos quais Jesus cita se referem a dois acontecimentos. O primeiro deles, a destruição da cidade de Jerusalém, e também a destruição do templo, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. E também sinais sobre o fim dos tempos, ou seja, sinais que acontecerão antes da segunda vinda de Jesus, antes da vinda de Jesus, a sua volta a este mundo. Queremos falar nesse texto sobre os sinais do fim dos tempos, a vinda de Jesus. Dos versículos 25 a 28, nosso texto, que acabamos de ler, e que queremos lembrar de novo detalhes. Haverá sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas. Na terra terão nações desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, diz o texto, pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço, do universo todo serão abalados. E o nosso texto nos diz: para consolo e conforto dos cristãos que esperam a volta de Jesus, conforme promessa dele. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória.
Jesus não dá somente um sinal específico, mas adverte seus seguidores a não se deixarem enganar pelos acontecimentos tumultuosos que ocorrerão no decorrer do tempo, antes de sua volta. Muitos vão aparecer dizendo, diz o texto, ser o Cristo, ou falando coisas que Cristo não disse na Escritura Sagrada. Por isso é muito importante termos o tesouro da Escritura sempre conosco, a verificar se aquilo que está sendo falado é realmente aquilo que está escrito. Dias difíceis de perseguição acontecerão aos cristãos. Em muitos lugares pelo mundo já há isso acontecendo. E sempre aconteceu. Por quê? Porque o diabo tem intenção de afastar as pessoas da verdade que liberta. O diabo sempre andou pelo mundo tentando destruir a obra do Senhor. Conhecemos bem Gênesis 3:6, a queda dos nossos primeiros pais lá no Éden. Mas conhecemos também a promessa maravilhosa da vinda do Salvador Jesus, em Gênesis 3:15. Não poupou o diabo o seu intento, nem quando Jesus veio, cumprindo a promessa de Deus de vir ao mundo para salvar a humanidade. O diabo tentou, conforme Mateus 4:1-11. Mas Jesus venceu as tentações. O diabo tentará sempre dividir o povo de Deus, começando na família. Diz o versículo 16 do nosso texto: vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. E o versículo 17 diz: todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Em todos os tempos surgiram e surgirão governos anticristãos pelo mundo, que perseguirão os cristãos por pregarem o evangelho da salvação em Cristo Jesus. A história registra isso em todos os tempos. Cada vez mais perto do fim, isto aumentará. E o cerco também está fechando ao nosso redor. Outros sinais também são citados em nosso texto: guerras e revoluções, versículo 9, tremores de terra, falta de alimentos, epidemia, pandemia, Covid-19 pelo mundo todo. O texto ainda revela dizendo: coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Estes últimos que falamos, versículo de número 11. Há um registro, no entanto, muito significativo a observar, conforme o nosso texto, do Evangelho de hoje, Lucas 21, 5 até o versículo de número 36. Perseguição aos cristãos dá oportunidade para anunciar o evangelho da salvação também aos que não creem. Versículo 13 nos diz isso. Assim ocorreu com os apóstolos, bem como nos dias atuais ocorre e sempre ocorreu com os cristãos em todo o mundo. O texto também diz para os cristãos não se preocuparem com as perseguições antes da hora. Por quê? Deus lhes dará as palavras certas e sabedoria nas respostas às autoridades que os subjugam, a quem eles terão que responder. Apesar de os inimigos os odiarem, nenhum fio de cabelo será perdido, diz o nosso texto. Será que ficou bem claro para nós por que Jesus, diante do elogio ao templo,
no início do nosso texto. Fala da destruição do templo em Jerusalém, bem como nos sinais do fim dos tempos, Jesus coloca todas estas coisas para nós. É porque corremos o risco de, tão apegados às coisas do aqui e do agora, questões materiais em nossa vida, não enxergarmos além disso e estarmos preparados para a sua volta. Ou seja, Jesus está preocupado para que não nos afastemos dele e desta certeza da vinda dele a nos buscar para a bem-aventurança eterna. É preciso ficarmos firmes à palavra de Deus, aos sacramentos, batismo e santa ceia, os meios que Deus usa para criar a fé em nosso coração e também manter a fé em nossos corações, aguardando a sua volta. Corremos o risco de nos esquecermos de tão grande e importante obra redentora de Cristo na cruz, a nosso favor, e nos esquecermos de que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado, conforme diz 1 João 1,7. Corremos o risco de esquecermos de que quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E corremos o risco de nos esquecermos também, envoltos em tantas coisas nesse mundo, das palavras de Marcos 16,15: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Para concluir esta nossa mensagem, dessa lembrança maravilhosa que um dia Jesus volta para nos levar para junto dele no céu, queremos apenas citar, ainda rapidamente, 2 textos fantásticos da Escritura, que nos dão a certeza do amor de Deus, da preocupação dele conosco, e que ele quer que nós permaneçamos firmes na fé, em comunhão com ele, para que nós possamos, quando ele voltar, sermos convidados para estar com ele eternamente no céu. O primeiro desses textos é 2 Pedro 3, versículo 10, onde diz: porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. E o texto da carta de Judas, este Judas de que estamos falando aqui no texto, é o irmão de Tiago, onde diz o texto, palavras consoladoras para todos nós. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem, guiados pelo Espírito Santo, e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Que palavras maravilhosas a nos consolar, nos confortar e nos firmar na fé, na certeza da vinda de Jesus. Não há nada a temer com esta vinda, pois será então consumada a salvação, no sentido de que tudo que cremos daquilo que Cristo disse, os pecados de vocês estão perdoados, está completada, a obra está pronta. Deus, em sua promessa, nos levar para a bem-aventurança eterna. Deus nos abençoe em sua graça, em nome de Jesus. Amém. Momento de nossa oração. Agradecimento a Deus pela sua misericórdia, seu amor e graça, em todos os sentidos.
nas bênçãos espirituais e materiais de nossa vida. Nossos pedidos ao nosso Deus também, de forma especial, lembrando pessoas nas suas dificuldades, ansiedades, angústia, dor, e saber que nele, que é a rocha que nos guia, conforme o grupo Boa Nova cantou, já no início do nosso culto podemos nos firmar, e que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas em todos os sentidos neste mundo, até o grande convite de Jesus: vinde benditos, meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado. Sinta-se incluído com seus pedidos e seus agradecimentos também. Oramos ao nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, sem mérito ou dignidade alguma de nossa parte, Tu nos concedeste maravilhosa mensagem do Evangelho. Lembra-nos de que somos pecadores, afastados de Ti no passado, mas que Tu providenciaste em Teu Filho Jesus a salvação, mediante o sofrimento, morte e ressurreição de Teu Filho Jesus. E assim nós temos a certeza do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Cumpriste as Tuas promessas e prometeste a volta de Teu Filho, que estamos aguardando para a bem-aventurança eterna. Ajuda-nos a que não olhemos só as coisas do aqui e do agora, mas estejamos, além disso, firmados verdadeiramente na Tua verdade que nos liberta, ou seja, oferece perdão dos pecados, vida e salvação pelo sacrifício de Teu Filho na cruz. Bondoso Deus, obrigado por tantas bênçãos em nossas vidas, por nos ajudares em momentos difíceis da nossa vida também. E pedimos, Senhor, que ainda em tempos difíceis de pandemia e de tantas dificuldades de relacionamentos, de famílias, dificuldades em nossa nação, dificuldades pelo mundo afora, enfim, que Tu possas olhar com Tua misericórdia e graça, dar-nos discernimento e sabedoria a vivermos tempos difíceis antes da volta de Teu Filho Jesus, e estarmos atentos aos sinais da volta de Teu Filho, para que possamos ser achados por ocasião da volta de Teu Filho, na fé nele, em Teu Filho Jesus, para a vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos sempre estar vivendo, e ajuda na Tua graça, misericórdia e amor, firmados a Tua palavra, os sacramentos, batismo e santa ceia. Olha com Tua bondade para as pessoas nas suas necessidades especiais e recupera-as de acordo com a Tua santa vontade. Bem como, se levas as pessoas para junto de Ti, consola e conforta os enlutados. Olha também em relação ao nosso país, a situação que estamos vivendo, para que prevaleça a verdade, a justiça e a paz. Guia-nos, Senhor, conforme Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E por fim, Senhor, recebe-nos na bem-aventurança eterna. E que não nos esqueçamos de que, enquanto estamos nesse mundo, nós também temos a responsabilidade e a alegria de testemunhar, de compartilhar do Teu amor para todo o mundo. Fica conosco e abençoa-nos por Tua graça, por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Momento em que agradecemos todos que de uma maneira ou de outra colaboraram para que o nosso culto pudesse ser realizado. O convite de você estar conosco novamente, próximo sábado, 19h15. Compartilha dessa mensagem para o mundo, assim como vimos no texto de Marcos 16:15, que Jesus quer que o façamos e nos incumbiu desta maravilhosa oportunidade. Cultos presenciais também, Comunidade São Paulo e Bom Jesus, e que Deus possa abençoar as nossas vidas na comunhão com Ele, testemunhando do seu amor e vivendo conforme a sua santa vontade, colocando os nossos dons sempre a serviço do Senhor, na família, na igreja e na sociedade como um todo, lembrando-nos que no Senhor o nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15:58.
Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Finalizamos o nosso culto com o hino 529 do Inário Luterano.